Bom, gente, estamos aí de volta. Como prometido, vou continuar essa blocagem do busto de Aristóteles, seguindo, no caso agora, a teoria do Charles Bargue. Ok? Então, vamos lá. Eu já havia feito a blocagem, né, no vídeo anterior, para quem não assistiu, vai lá e assiste. Tá lá como blocagem. Agora eu não lembro se é o vídeo 1, ou 2, ou 3, eu já nem lembro mais quantos vídeos eu fiz nesse tema, mas vão ser bastante. Bastante desses vídeos. Bom, eu ainda não decidi como que eu vou fazer o sombreamento. Eu acredito que nesse daqui eu vou tentar seguir um estilo, vamos dizer assim, mais clássico, né, para sombrear. Então vamos lá. Aqui vão algumas dicas. Depois que eu faço o esboço, eu tenho muitas linhas aqui que, no final das contas, acabam me atrapalhando um pouco, né? Ou podem me atrapalhar. Tem gente que nem se importa com essas linhas, não. Deixa eu explicar o motivo. Acho que eu nem vou apagar as linhas, então, também não. O que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Vou fazer uma outra coisa. Se você for notar bem a imagem, os espaços que realmente são brancos são muito poucos. Posso provar isso. Se você pega um pedacinho da folha branca mesmo e coloca ela de lado, você começa a notar que, na verdade, essa imagem inteira é sempre cinza. Mesmo que seja um cinza clarinho. Aqui, de repente, ela está branca, tá vendo? Nesses pontos aqui ela está branca. Aqui na pontinha do nariz, não sei se a câmera vai pegar, é branco. Mas o resto é tudo uma certa tonalidade de cinza. Tá vendo como o nosso olho nos engana? A gente vai olhar para cá e vai falar que é branco. Não é. Nem todas as partes aqui são brancas. São cinza. E se você for comparar o cinza que está aqui, se bobear ele é até mais escuro do que o cinza que está, vamos dizer assim, poluindo aqui o meu desenho. Então o que eu vou fazer? No caso eu vou usar o lápis integral aqui. Talvez vocês não tenham essa ferramenta. Vocês podem usar o quê? Pode usar um lápis HB. Tá? Também dá no mesmo. Eu vou tentar usar o lápis, que acredito que é o mesmo material que vocês têm em casa, né, disponível, e não vão achar lápis integral agora. Então, qual que vai ser a estratégia? Eu vou deixar o meu desenho inteiro uma certa tonalidade de cinza. Só que eu vou fazer uma tonalidade de cinza mais clarinha. Então, para isso, eu estou usando um lápis HB. Se vocês tiverem outro lápis, também funciona. E talvez fique ainda mais fácil se utilizarem um esfuminho. O esfuminho pode facilitar bastante. Fazer isso aqui, às vezes tem que tomar cuidado, não sei se vocês notaram aqui, ó. Isso aqui é a superfície da minha mesa, que tem algumas partes, vamos dizer assim, irregulares, ou às vezes uma sujeirinha embaixo ali, e às vezes acontece isso. Bom, talvez vocês já estejam se perguntando, tá, mas como é que eu vou fazer o branco no final? Bom, você vai fazer o branco no final, a gente vai fazer os brancos. Só que os brancos vão ser uma das últimas etapas. E eu vou usar o quê? A borracha para fazer os brancos. Então, eu estou pintando em cima da área toda, vou fazer o sombreamento conforme eu estou observando ali. Então eu vou fazer o sombreamento tendendo sempre para o mais escuro, vou escurecer. Só que no final de tudo eu vou vir e vou clarear algumas regiões usando a borracha. Ou posso ainda usar um limpa-tipos. Eu não estou querendo usar muito material, que é para não ficar nessa coisa de que não tem material, não dá para desenhar. A gente pode desenhar com qualquer coisa que a gente tiver aqui, até carvão dá para desenhar. Vou fazer desenho com carvão também para demonstrar. Na verdade aqui, ó, eu posso já também fazer o fundo, né? Aqui também vai ser tudo preto. E aí, bom, deixa eu tacar só cinza aqui em tudo. Notem que eu estou usando o ladinho do meu lápis, né? Uso ele bem deitadinho, para o lápis funcionar mais igual vamos dizer assim, um giz.
né? E aí eu consigo, ó, fazer o cinza rapidão, tá vendo? E vou fazer o quê? Eu vou dar uma passada de mão mesmo. Vou meio que dar uma borrada com a mão. Eu gosto de usar assim. Né? Ok. Bom, agora vamos fazer o sombreamento. E agora eu vou começar a seguir toda a minha blocagem. Mantenha sempre a sua referência ali em mãos, né? E o que, que vai acontecer? Algumas regiões você vai poder fazer, vamos dizer assim, mais jogadinho. Outras, às vezes, você tem muita parte de detalhe. Essas regiões é melhor que você desacelere o ritmo do seu desenho. Eu gosto de comparar, às vezes, ao desenho, apesar de que eu não sou nenhum músico, mas eu aprecio música, igual um músico, né? Você vai tocar uma peça, não é, às vezes, não é toda música que tem sempre o mesmo ritmo o tempo inteiro. Então ela muda, né? Mais como eu estou me referindo à música clássica, por exemplo, que você às vezes tem diferentes pegadas durante a música. Né? Então, aqui no desenho é a mesma coisa. Tem momentos que você vai estar bem solto assim, e fazendo as coisas até parece com uma certa displicência, e às vezes você pode até usar um pouquinho de displicência que você não vai estragar. Já tem outras regiões que você não vai poder fazer isso, então você vai trabalhar ela com mais cautela, mais vagarosamente, e vai trabalhar em áreas menores, às vezes você vai estar trabalhando em áreas grandes. Então tudo isso influencia a maneira com que você encara o seu desenho. Então, por exemplo, os olhos aqui vão ser uma região onde eu vou gastar mais tempo do que no resto. Né? Dependendo do nível de detalhe que tem, esse aqui nem tem, por exemplo, essa região eu vou gastar mais tempo do que essa região aqui, com certeza. Né? Por quê? Porque aqui, né, e vou estar numa área mais restrita também. Às vezes você gasta muito mais tempo numa pequena areazinha dessa do que numa baita de uma região do desenho. Algumas partes você vai resolver com muita facilidade. Tá certo? Isso é importante ter em mente para na hora que você estiver desenvolvendo o seu desenho, saber que realmente tem algumas partes que se você tiver com impaciência, você pode estragar o seu desenho. Então, cuidado com isso. Tá? Formação importante. Bom, eu vou começar exatamente pelos olhos, pela região mais, vamos dizer assim, mais difícil. Só que, igual eu falei com vocês, eu não vou fazer uma blocagem super realista. Eu não estou querendo ir para o lado do hiperrealismo. É realismo, mas não é hiperrealismo. Bom, tem algumas partes aqui do desenho, dessa imagem, que vocês não estão vendo, igual essas partezinhas aqui. Isso também conta. Muitas vezes vocês vão ter que treinar o olho de vocês para poder enxergar, vamos dizer, tudo que tem ali. E a minha estratégia é o quê? Vou sempre começar do mais escuro e ir para o mais claro. Aqui, tudo já tem uma tonalidade bem escura, então também posso fazer isso aqui. Só que por que eu não fiz logo de cara? Porque eu não quero perder esse detalhe aqui, ó. Para mim é importante. Aqui não. Aqui vai ser praticamente só um pretão mesmo. E eu vou deixar de propósito como é que eu vou dizer? Vocês estão vendo que tá ficando meio esquisitinho, meio marcadinho? É por causa da superfície da minha mesa. Então eu vou deixar de propósito isso daqui até para criar um pouquinho de textura no meu desenho. Apesar de que não é a textura, vamos dizer assim, correta, né, de pele, mas eu vou deixar a textura aqui no meu desenho. Notem também que eu estou usando o lápis sempre bem de ladinho. Aí aqui, ó, já é mais cuidadoso. E aqui eu estou fazendo um degradê, ou seja, eu estou saindo aqui do mais escuro e indo para o mais claro. Às vezes vocês vão ter que pegar um pedacinho de folha e testar fazer isso. Sair do mais escuro e ir para o mais claro. Ou talvez sair do mais claro e do mais escuro. Tem gente que gosta disso, tem gente que gosta daquilo, tem gente que faz dos dois sentidos. Eu geralmente prefiro sair do escuro
e vou tirando força, fazendo para o mais claro. Mas tem gente que gosta de ir cada vez apertando mais. E muitas vezes você pode fazer o quê? No degradê, às vezes você vai tendo que fazer isso várias e várias vezes. Eu recomendo sempre ir no sentido inicial que você fez. Então, se eu comecei no mais escuro e fui para o mais claro, eu vou sempre manter isso. Ou seja, eu não vou fazer isso aqui, ó. Vou do mais escuro para o mais claro, e aí voltar. Não. Vai do mais escuro para o mais claro, volta de novo e vem puxando cada vez mais o degradê. Isso eu vou estar fazendo o tempo inteiro nesse desenho aqui. Então, ó, aqui tem um degradê mais escuro e aqui ficou mais claro. Outra coisa importante é como pegar o lápis. Não sei se vocês notaram, mas eu estou pegando o lápis como se ele tivesse caído assim e só levantei ele. Tá vendo? Esse vídeo eu vou ficar mais quietinho em alguns momentos, não vou falar muita coisa, em outros momentos eu vou dando informações quando eu achar que é relevante e importante dar. Tá? Trabalhando um pouquinho aqui da textura. Depois eu vou aprofundar na parte de sombra e luz. E aqui tem um degradê, tá vendo? Sobe aqui do cantinho, vem pra cá, mais ou menos. Essas regiões não tem muita forma, então às vezes você tem que ficar um maior tempão ali também, até acertar. Aqui não, aqui está mais escuro embaixo, né? Por aqui está mais escuro e está subindo para cá. Mais escuro. Muitas vezes esses vídeos vocês vão ter que fazer pausas, voltar. Tá? A outra coisa também é vocês não precisam fazer tudo igualzinho eu estou explicando. O que eu sempre aconselho meus alunos, o que pode soar um pouco estranho, mas é meio que duvidar de mim também. Algumas vezes vocês vão concordar comigo, falar assim, o jeito que o professor faz é bom, e outras vezes talvez vocês encontrem outras maneiras de fazer. Então sempre incentivo isso, não ficar preso só com uma linha de desenho. Tem gente que se adequa, mas nem todo mundo se adequa dessa maneira. O processo de aprendizado pode variar muito de pessoa para pessoa. Então, às vezes, pode ser o seu caso. Por que eu falo isso? Porque eu mesmo tive, às vezes, muitas dificuldades e teve horas que a técnica não me ajudou. Ao contrário, ela acabou me engessando. Eu ficava tanto querendo inserir tudo certinho de acordo com o que estava a técnica e me surpreendi que nem sempre a técnica era adequada para aquele momento. Outras vezes as pessoas esquecem, elas estão tão preocupadas com a técnica que elas esquecem um pouco de que a arte às vezes é exatamente não ter técnica nenhuma, é usar apenas o seu as suas emoções, né? O seu instinto. Né? E foram exatamente nesses momentos que muitos artistas se fizeram. Né? Aí já é um outro assunto, mas é interessante refletir sobre isso. Né? Posso dar o exemplo que é um dos artistas que eu mais admiro, que é Van Gogh.
né, que chegou até a frequentar aulas, né, de arte, mas ele conscientemente rejeitou tudo aquilo, porque não era o que ele queria na arte. Ele queria uma arte dele, algo que representasse não o mundo exterior, mas que através do mundo exterior ele conseguisse se expressar, né? Então, por isso que ganha o nome, inclusive, de expressionismo. Pelo menos é assim que eu entendo. É um movimento do qual ele é o maior representante, né? Junto com tantos outros, né, dos grandes mestres. Né? Picasso também, mesma coisa. Foi uma pessoa que quebrou com esses, vamos dizer assim, paradigmas. Mas eu não acho que os paradigmas sejam sempre também para... Você não precisa também só ser um quebrador de paradigmas para ser um bom artista. Às vezes, dentro de determinado paradigma, você pode se tornar um bom artista e fazer arte de expressão. A arte é um assunto muito, até polêmico. Mas aí, como eu disse, se for o caso, a gente pode até fazer vídeos a respeito disso, né, de conceitos e a parte mais até filosófica sobre o que é arte, né? Talvez o que seja preconceito da arte, o que não seja, será que toda arte é boa? Eu tenho algumas opiniões a respeito, mas vamos lá. Então, estão vendo que essa área eu já demorei bem mais. Olha como que eu achei que também, aproveitando essa textura da própria mesa, olha como é que está ficando interessante. Eu, pelo menos, estou gostando bastante. E sempre estou indo na direção do degradê. Então, se eu notei que a área é mais escura, ela vai para mais clara. Então, eu começo na mais escura e estou indo para mais clara. Eu falo que o escuro é minha região, vamos dizer assim, de segurança. Que eu sei que se eu exagerar naquela área ali, não tem problema, porque ela é escura mesmo. Então, não tem problema. Porém, eu tenho mais uma consideração a fazer. Eu não uso toda a força do meu lápis, principalmente inicialmente. Eu deixo escuro, mas não estou forçando ao máximo. Se eu fosse forçar meu lápis ao máximo, posso mostrar para vocês aqui, eu posso chegar em tons muito mais escuros do que aquele ali. Você vê que eu estou mais ou menos aqui, ó. Então essa é a pressão que eu estou usando no meu lápis. Como que eu faço isso? Muitas vezes a maneira de você segurar o lápis muda muito isso. Então, por exemplo, se você quer fazer um traço mais escurão mesmo, mais fortão mesmo, nesse estilo, eu já aconselho segurar o lápis assim. É uma pegada diferente dessa que eu estou fazendo. Essa pegada aqui, quando você pressiona o lápis, você não consegue manter a pressão. Ele solta na mão, né? Ele acaba descendo, né? Você aperta aqui, ele mexe ali, ó, tá vendo? Agora, o que acontece? Se você segura ele aqui, ele está totalmente firme. Aqui ele não mexe nada. Até assim, se você quiser, você quebra a ponta. Se quebrar a ponta assim é mais difícil. Então essa é uma pegada que você acaba não conseguindo forçar muito o lápis. Até para forçar, geralmente eu faço aqui, ó. Quando eu quero manter essa pegada e fazer mais firme, eu faço isso aqui. Que aí agora o meu lápis não está mais solto. Eu quero manter ele mais limpo, eu tiro. E ele fica mais solto. Tá? Então você vê, é uma técnicazinha, pode parecer boba, mas faz bastante diferença na hora de sombrear, né, e de conseguir efeitos que vocês desejam. Tá? E o meu conselho, igual eu falei, isso não tem certo nem errado, mas o meu conselho é, ó, sempre parto de onde está mais escuro e vou para o mais claro. E agora vou trabalhar as principais sombras. Não estou preocupado com as sombras secundárias. Né? E vou tentar fazer o quê? Ao máximo possível, vou tentar fazer sumir essas linhas aqui, ó. Né? Mas igual eu falei, eu quero fazer uma pegada mais
soltinha. Então eu vou sempre partir, ó, da região mais escura para a mais clara. Aqui eu vou ficar bem à vontade, bem soltão mesmo, porque não é uma região, vamos dizer assim, se eu errar um pouquinho nisso daqui, eu não vou comprometer o meu retrato. Se eu errar aqui, eu vou comprometer. Então é aquilo que eu falei logo anteriormente. Muitas vezes você vai ter regiões do seu desenho onde você vai poder trabalhar rápido e muito mais solto. Então talvez você possa até soltar mais a sua criatividade, mais a sua expressividade do desenho. E outras regiões, às vezes, você tem que ser um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, cuidadoso, mais preciso, mais medido, tá certo? Espero que eu esteja sendo claro em relação a isso. Se vocês tiverem dúvidas, podem fazer perguntas para mim, à medida do possível, pelo menos por enquanto tem pouco vídeo, eu estou conseguindo responder todas as perguntas bem rápido e todos os comentários. Mais para frente, se Deus quiser, eu tenho que contratar alguém para me ajudar a responder. Não tem problema sonhar, né? Agora aqui, por exemplo, já vou trabalhar mais devagarinho, né? Fiz ali um pouquinho daquelas regiões ali. Eu vou retornar para essa área, não vou continuar muito não. Mas eu estou querendo só ver o aspecto geral. Aqui também vai outra dica útil. Muitas vezes, para não ficar borrando, minha mão, não sei se está dando para ver, acaba suando bastante. E aí faz... Eu não quero esse suor no papel, porque aí já não dá nem para apagar direito. Então eu coloco uma folhinha na frente e vou desenhar. Outra coisa que às vezes eu gosto de usar uma folha é porque você pode literalmente tampar umas partes do desenho e não deixar outras partes ficarem poluindo a sua visão, tirando o seu foco. A gente está com foco aqui. Depois eu vou me preocupar com essa parte aqui, mas agora o meu foco está aqui. Então eu vou tentar olhar para o foco do meu desenho. Né? A nossa atenção às vezes se desvia para outras coisas. Cuidado com isso. Né? Fica ali focado naquela região. Embaixo do olho aqui um pouquinho mais escuro. Vou dar uma reforçada. Vendo? Dá para ver, dá para entender que aquele olho está ali por detrás. E outra coisa que às vezes eu gosto de fazer propositalmente, e aqui é proposital, não dá para ver isso ali no desenho. Eu estou usando aqui um recurso que muitas vezes vocês vão, se vocês gostam de ler quadrinho, mangá, essas coisas assim, é um recurso que eles usam, é o que? Eu quero dar mais ideia de que isso aqui é um olho. Então eu de propósito vou deixar aquele risquinho branco indicando que é a pálpebra. E isso é igual a uma mágica. É um princípio que a gente chama de princípio de continuidade. Quer dizer, eu chamo de princípio de continuidade. É um conceito, na verdade. Depois também pretendo fazer um vídeo sobre isso. Você não precisa ver a imagem inteira para o seu olho interpretar aquilo. Só que e aqui não precisaria, já dá para interpretar. Todo mundo sabe que aquilo ali, esse borrão de preto é um olho. Mas com aquele leve toque ali, eu acho que enriquece, acho que fica mais interessante. É o que às vezes os artistas chamam de um ponto de interesse. Então vou criar um ponto de interesse ali naquele cantinho do olho. Vamos continuar. Só dando umas... chamar assim de temperada no meu sombreamento.
Muitas vezes quando a gente está desenhando assim, a gente pode ter, vamos dizer assim, acidentes. Como assim acidentes? Coisas que você não estava exatamente planejando no seu desenho, mas que você vai lá e você erra. E aí no erro você fala assim, olha, ficou legal. Esses são acidentes felizes. E tem aquele que você erra e... Bom, eu solto palavrão, mas não aqui, né? Inclusive, senão o vídeo vai ser censurado. Mas aí de vez em quando tem aquele outro tipo de erro também, que é quando a gente solta um palavrão. Mas muitas vezes a gente tem esses acidentes felizes também. Depois de um certo tempo, você literalmente aprende a se aproveitar desses acidentes felizes. Se você comete um erro que fica legal no desenho, aí vamos dizer assim, você reproduz depois desse erro em vários desenhos. Se estiver enchendo muito o saco com falatórios, faz o seguinte, coloca um fone, enquanto vocês desenham junto comigo, escuta uma música. Também é uma opção. Sobre... Vou fazer depois um outro vídeo sobre sombra e luz, onde eu vou estar falando sobre muito mais parte, né, assim. Aquele mesmo conceito que eu usei aqui, se vocês forem notar, ó, aconteceu mesmo aqui nessa parte da barba, tá vendo? Então ali eu vou aproveitar aquilo ali também, é um outro ponto de interesse. Eu acho que o nosso olho se atrai muito por regiões de contraste. Então é uma regiãozinha branca no meio daquele monte de região escura. Eu acho que o nosso olhar é automaticamente atraído por essas regiões, assim, por alguma coisa que... Porque aí ela passa a se destacar do meio, a se destacar do resto. E sempre usando o ladinho do meu lápis. Tá vendo? Isso é muito importante. Depois eu posso mostrar outras técnicas onde você pode usar mais a pontinha, fazer o sombreamento em achuras ao invés de passando lápis assim, enfim, tem várias outras maneiras. Aí por isso que eu vou fazer um outro vídeo sobre como fazer sombra e luz, técnicas, etc. Na verdade não um, mas um conjunto de vídeos sobre esse assunto, né? Quem tem acompanhado já meu canal, não sei se esse vai ser a estratégia que eu vou assumir até o final, né? Às vezes eu vou mudar de ideia, se eu tiver uma ideia melhor, mas a minha ideia é separar esses vídeos por, vamos dizer assim, meio grau de dificuldade, se é para, vamos dizer, um nível básico, se é para um nível mais avançado, e vídeos indicados para criança, vídeos indicados para adulto, e separar eles também por assuntos. E aí a minha ideia é criar playlists. Por enquanto eu não me preocupei em criar playlist nem nada, que eu estou mais preocupado em criar volume de vídeos. Então depois eu vou tentar organizar isso de uma maneira melhor, quando eu já tiver um bom volume de vídeos, né, que atendam principalmente os meus alunos, que agora estão em quarentena, e eu acredito que estão com bastante tempo e querendo ocupar o tempo com alguma atividade mais produtiva.
que eu quero meio que destacar essa região aqui. Não sei se na imagem tá clara, mas essa região aqui está um pouco mais escura do que a de baixo. Então eu vou meio que destacar ela aqui mesmo, escurecendo mesmo que seja um pouco. E vou deixar aquela região clara. No final, se eu sentir necessidade, eu vou apagar, mas provavelmente eu só vou usar a borracha mesmo em algumas regiões para chamar a atenção de certos brilhos, igual esse, por exemplo, que tem no nariz aqui, um outro que tem aqui. Vão ser muito poucas as regiões onde eu vou trabalhar com branco. A minha tendência aqui é tentar usar tudo meio cinza mesmo. Vou até puxar um pouquinho mais o cinza aqui. Escurecer tudo um pouquinho mais aqui na região do rosto. Vocês podem chamar isso de homogeneização. Aqui eu não estou fazendo degradê. Eu quero chamar o cinza um pouquinho mais para cima. É o que a gente chama de passo. Como assim? Vamos lá. Aqui, na verdade, já é um pouco de sombra e luz, mas eu vou explicar isso em outro vídeo, como eu falei. Um passo seria quando você tem uma escala que a gente fala escala de cinza, essa escala pode variar. Eu posso ter, por exemplo, uma escala binária. É o que acontece em stencil, por exemplo. Era como o desenho estava no início. Eu tinha preto e branco e pronto. Mais nada. Não tinha cinza. Essa é uma escala binária, só 2 tons. Posso fazer uma escala terciária, com 3 tons. Vou ter o meu tom máximo preto, o meu branco e vou fazer um intermediário, um cinza, que eu acredito que seja o cinza intermediário para essa escala aqui. Ah, mas o meu pode ficar um pouquinho mais escuro? Pode, não existe regra para isso. É essa escala que eu defini. Se você definir outra, tudo bem. Aí eu posso ter uma escala quaternária, onde eu vou ter aqui meu preto. Não sei se tem pentenária, quintenária, mas enfim, essa é a ideia. Cada vez você vai aumentando a sua escala com o número de tonalidades até chegar nos extremos dessas tonalidades, no preto absoluto e no seu branco absoluto. E aqui, então essa já é uma escala onde você saiu do preto, foi para o cinza escuro, foi para o cinza claro e foi para o branco finalmente. E obviamente você pode ir subindo essa escala aqui até 12. Né? O que a gente chama aqui, cada vez que você pula de uma tonalidade para outra, essas tonalidades a gente, em arte, muitas vezes a gente se refere a elas a valor. Então, aqui, na verdade, eu tenho infinitos valores, se você for ver, né? Numa escala assim, você tem infinitos valores. Ela só depende, na verdade, do número, do tamanho dos quadradinhos que você vai fazer. Porque se você tiver um degradê aqui, você pode fazer isso daqui, sei lá, em 4 ou 5 quadradinhos, mas de repente se você fizer quadradinhos menores, você está aumentando a sua escala. O degradê feito assim, você atinge quase muitas variações que não estão mostrando daqui, né? Como assim? É como se eu pegasse desse preto e fosse fazer essa transição. Aí isso vai ter a ver com borda, né? Na escala, assim, a gente faz as escalas com bordas bem definidas, né? Então, preto foi até aqui, chegou aqui, ele já não é mais preto, ele já virou cinza. É imediato. Eu posso suavizar essa borda fazendo assim. Certo? Bom, mas de qualquer jeito, quando a gente parte de um valor para o outro, isso você pode chamar
de salto. Ou às vezes eles também chamam de pulo. Né? E aí você pode variar isso no seu desenho, né? Na sua arte também. E obviamente que a gente vai enxergando mais e mais, né, dessas variações, né, com o tempo mesmo, com a prática. Tá? O que eu aconselho a vocês? De repente, no início, trabalhar mais com essa proximidade de escala aqui, né, de 4. E depois fazer o quê? Depois ir fazendo as transições entre elas. Tá? Por quê? Porque às vezes quando você olha para cá, você fica até meio bêbado de saber qual que é mais escuro, qual que é mais claro. Né? Então você meio que tem que decidir. Então você olha para cá e fala assim, esse preto aqui é mais escuro do que esse, será? Eu não quis saber, eu tratei os dois basicamente a mesma coisa. Só que depois, no final, o que eu vou fazer? Eu vou vir e vou fazer um degradê. Então eu vou pegar essa região que eu acho que está mais escura e vou fazer um degradê em direção às regiões onde eu acho que está mais claro. Pronto. Vocês vão ver como que funciona. Tá? Ao invés de ficar querendo ter um olho super preciso que vai saber ler quantos saltos, quantos pulos que você dá daqui para cá. Isso não importa. Essa questão do salto do pulo é mais uma questão didática do que de você usar ela na prática. Tá certo? Mas igual eu falei, depois eu vou fazer vídeos mais específicos nesse assunto. Por enquanto eu aconselho fazer o quê? Simplesmente olha para onde está preto, para onde está mais claro e faz o degradê no sentido. No outro vídeo sobre tonalidade, alguns desses conceitos vão ficar vão ser mais esclarecidos. Outra coisa que eu vou fazer às vezes é não seguir exatamente o que eu estou vendo. Por exemplo, eu sei que aqui está um pouco mais cinza e aqui está mais claro. O meu cinza aqui está mais forte do que está ali. E eu não estou me importando com isso. Isso vai fazer com que essa região brilhe mais, só isso. Então nem tudo você tem que ser totalmente fiel. Por isso que eu falei que eu não gosto de trabalhar com hiperrealismo. Eu gosto de sugerir muita coisa no desenho para o meu espectador. E também eu acho uma forma mais eficaz de eu lançar minha criatividade, de eu usar minha criatividade. O risco é que nem sempre a gente faz o que a gente nem sempre vai gostar do resultado. Então, estuda para gostar cada vez mais do resultado. E outras vezes você não vai gostar nada do resultado, mas as pessoas vão amar. Coisa de artista, vai saber. Vocês têm algum amigo que toca? Eu tenho. E às vezes o cara toca pra caramba e fala assim, pô, toquei mal pra caramba. Mas a gente nem notou. Acontece mais ou menos com a mesma coisa com o desenho.
Será que vocês estão escutando o cachorro latindo? O cachorro latindo no fundo aqui, não sei se... Eu estou com fone tentando evitar os barulhos, só vou saber depois. Descobrir isso junto com vocês. E... Bom, ali eu errei mais ou menos de lugar onde que era para eu ter preenchido, não sei se vocês notaram. Eu notei, mas vou deixar assim mesmo. Não acho que comprometeu nada não. O mais importante aqui era isso daqui que é para ser cabelo dele. Esse cabelo dele, vamos deixar do jeito que está aqui. Muitas vezes o que vai acontecer com vocês? Isso é estranho pra caramba. Até se você às vezes não conhece anatomia, às vezes você vai ter desenhando a parte, fazendo um desenho, uma parte que você não vai estar nem entendendo o que é. A magia é o seguinte, às vezes você nem precisa entender o que é, você só tem que desenhar o que você está enxergando. Muitas vezes, se você desenhar com muita precisão, você ainda depois de alguns anos, talvez você entenda o que seja aquilo no desenho. Entendeu? Às vezes eu digo assim, por exemplo, essa região, você vai falar, cara, o que é aquilo ali? Você vai ver, é uma partezinha da orelha dele. Às vezes a pessoa pode não se atentar para isso. Talvez o exemplo não tenha sido melhor, mas já aconteceu isso algumas vezes comigo. Está desenhando uma coisa e fala assim, o que é essa parte aqui? O que é isso que eu estou desenhando aqui? Eu não consigo identificar, às vezes a foto é ruim. Essa é uma foto boa, né? Mas às vezes a foto é ruim. Aí simplesmente desenha exatamente o que você está vendo. Na dúvida. Essas partes aqui, ó, da barba dele, eu vou deixar muito levinho. Não vou me preocupar muito com isso. Até aqui, capaz de eu inventar um bocadinho. Mas eu invento, mas mais ou menos seguindo o que eu estou conseguindo ver. Se eu enxergo que uma parte, eu avalio que ela é mais importante, eu copio exatamente. Mas tem outras que eu falo assim, que eu posso colocar como se fossem os fiozinhos de barba, né? E eu coloco. Tá vendo como que eu gosto de, às vezes, faço uma parte, mas depois eu retorno àquela parte do desenho. Acho que aqui pode ganhar mais um pouquinho de força aqui nesse preto. Destacar um pouco mais essas formas, esse turbante dele aqui. Mas vocês estão vendo como que eu não estou muito apegado a detalhe muito miúdo. Deixar algumas partes meio que subentendidas, mas sem desenhar ela. Ele volta naquele princípio lá da continuidade que eu falei anteriormente. Vou até dar uma dica para todo mundo, não sei se todo mundo está sabendo, mas tem agora na quarentena, o site da Faber-Castell está oferecendo alguns cursos gratuitos, muito bons, inclusive. Eu estou fazendo alguns, assisti já alguns vídeos, recebe até um certificadozinho. Eu já assisti alguns vídeos, eu não estou recebendo nada por isso não, é só por interesse mesmo, tá? Que eu estou falando para vocês. Então é uma boa também, para quem quiser enriquecer
aprender mais sobre desenho. Igual eu falei, eu não sou o único professor do mundo, né? E nem de longe eu sou o melhor. Muito de longe. E tem outros aí muito melhores do que eu. Muito melhores. Né? E na Faber-Castell mesmo, é um curso muito bacana de fazer. Muito legal mesmo. Tem várias partes lá que eles abriram agora gratuitamente para as pessoas. Que eu achei muito legal. Então, se vocês não estavam sabendo dessa ou ainda não fizeram, aconselho vocês, corram lá também no site da Faber-Castell e façam os cursos, assistam. São vídeos curtinhos, muito informativos e com informações muito boas.